Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá, dando início aí ao estudo do Estatuto da Polícia Civil, dentro aí do nosso módulo de legislação específica para esse concurso da Polícia Civil do Piauí. Então vamos iniciar a outra legislação, já finalizamos o Estatuto dos Servidores, agora vamos para a norma específica mesmo, o Estatuto da Polícia Civil, que é a Lei Complementar 37 de 2004. Novamente eu reforço, cuidado aí com as legislações que vocês encontram em alguns locais, na internet, que até mesmo o site parece ali que é oficial, mas a legislação pode estar desatualizada. Então acompanhe sempre pelo slide, que é o material que vai estar sempre mais atualizado. Se tiver uma atualização, surgir algo novo, a gente vai estar trazendo isso daí para vocês, beleza? Então vamos lá. Artigo 1º determina o seguinte, em um detalhe, eu não vou seguir a sequência dos artigos aqui. Em alguns momentos até que sim, mas o que eu estou dizendo? Eu não vou estar fazendo a leitura, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, olha o quinto diz isso, o sexto, olha o sétimo, o oitavo. Por quê? Porque isso aí é altamente cansativo. Se eu fizer isso aí, quando chegar no artigo 15, vocês já estão dormindo já. Por quê? Porque não vai seguindo uma linha de raciocínio. Então, eu vou seguir uma linha de raciocínio aqui, muitas vezes vou, por exemplo, eu estou aqui no artigo 1º, 2º, vou pular para o 80, depois eu vou para o 6º, depois eu vou para o 79. Por que eu vou fazer isso? Novamente, como eu falei, para seguir a linha de raciocínio e ficar mais fácil você compreender. Logicamente, quando você estiver fazendo leitura em casa, você não vai ficar pulando, não, de jeito nenhum. Para você fazer a leitura é mais organizado, você lê artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, mas isso é a leitura você em casa depois de compreender o assunto. Porque aqui eu não quero que você decore a legislação de jeito nenhum, eu quero que você compreenda. Eu quero que você entre aí na legislação, então eu ministro muitas legislações. Legislação específica de tribunais, legislação específica de polícia, estadual, municipal, e eu sempre gosto de fazer isso. Colocar que o aluno ele se sinta dentro da legislação e não simplesmente decore, não simplesmente visualize aquele artigo da lei. Beleza? Então aqui eu vou fazer isso, não precisa em casa você estar pulando de um para o outro, não. Entenda, assista, acompanhe pelos slides, aí depois você faz a leitura completa da legislação e já vai compreender todos esses dispositivos. Então, o artigo 1º bem simples, vai dizer que essa lei vai estabelecer o Estatuto da Polícia Civil do Piauí, mas o artigo 2º já tem um detalhe interessante, porque ele fala que aplica-se subsidiariamente a essa lei o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Então, estudamos esse estatuto, e aqui eu tenho duas normas. Eu tenho o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, que é o Estatuto Geral, aplicado para todo o servidor público do Estado do Piauí, e eu tenho o Estatuto da Polícia Civil. Então, no direito, quando eu tenho assim duas normas, o que vai prevalecer é a norma específica. Então, se eu tô, será que eu tenho direito a uma licença? Será que eu tenho direito a um adicional, uma gratificação? O primeiro momento que você vai buscar é no Estatuto da Polícia Civil, saber se está estabelecido lá. Aí você olhou, não, não tem. Aí é que de forma subsidiária você vai utilizar o Estatuto dos Servidores. Mas se tiver no da Polícia Civil, vai ser aplicado o que tem lá, que tem nessa lei que nós estamos estudando aqui. Beleza? É por isso que caem as duas no concurso. Porque eu aplico de forma direta o Estatuto da Polícia Civil, mas ele é menorzinho, ele não tem tudo. Então, naquele momento, naquela omissão do Estatuto da Polícia Civil, eu vou aplicar o Estatuto Geral, que é o Estatuto dos Servidores Públicos. Beleza? Mas olha o cuidado. Agora, artigo 80. Já pensou se a gente vai seguir na sequência? Chegar lá no artigo 80, você nem lembra mais o que viu no artigo 2º. E aqui tem um tópico muito importante. Por quê? Ele vai falar do pessoal do quadro administrativo, que está até previsto aí também o concurso, né? Para sair para nível médio. E esse pessoal do quadro administrativo da Secretaria de Segurança Pública vai ser regido exclusivamente pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Então, anota aí, eu não aplico o Estatuto da Polícia Civil para o pessoal do quadro administrativo. Eu só vou aplicar o Estatuto da Polícia Civil para agentes, delegados, peritos, escrivães da Polícia Civil. Já o pessoal do quadro administrativo não vai ter aplicação. Eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, a Lei Complementar 13. Beleza? Mas se cair na prova, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, Lei Complementar 13, se aplica para um escrivão de polícia, por exemplo, aplica sim, de forma subsidiária. Então é como se ele andasse com dois estatutos debaixo do braço. Eu vou andar com o Estatuto da Polícia Civil aqui debaixo do braço,
O que eu precisar tá aqui. Opa, não tem. Aí não, deixa eu pegar o outro aqui. Aí pego, tem aqui no do servidor, ó. Então, por exemplo, uma licença. Não foi falado nada nesse Estatuto da Polícia Civil sobre licença gestante, sobre licença paternidade. Você pode procurar, não tem nada falando sobre isso. Aí você, eita, então quer dizer que eu não tenho direito? Se não tem dizendo a licença gestante, se não tem falando sobre a licença paternidade, tem direito sim. Se você não encontrou no Estatuto da Polícia Civil, você vai buscar no Estatuto Geral, e lá tem. E lá fala da licença gestante, licença paternidade. Então, o subsidiário é isso. Eu tenho um principal e outro subsidiário que vai me resguardar ali. Já o pessoal do quadro administrativo, ele vai ser regido exclusivamente pelo Estatuto Geral, pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Então, eles só vão andar com uma lei debaixo do braço. Enquanto o escrivão anda com duas, da Polícia Civil e a dos servidores, o pessoal do quadro administrativo só anda com uma, só o Estatuto dos Servidores, porque só vai ter aplicação para eles essa legislação, não vai ter aplicação do Estatuto da Polícia Civil, beleza? Cuidado com esse detalhe. Agora vamos conhecer quais são aí as carreiras, os cargos dentro da Polícia Civil. Então, tem o delegado de polícia, perito médico legal, odonto legal, perito criminal. Cuidado com o detalhe, se você encontrar perito papiloscopista, não existe mais, mas algumas legislações ainda estabelecem isso daí. Não, não tem mais, agora é perito criminal. Escrivão de polícia e agente de polícia. Por que que uns estão de vermelho e outros estão de verde? É para você entender o seguinte, quem está de vermelho faz parte da polícia judiciária. E quem está de verde faz parte da polícia técnico-científica. São funções que eu tenho dentro, todos são policiais civis, lógico. Mas aí eu tenho aqui a Polícia Civil do Piauí, e ela vai se dividir em duas funções, a de polícia judiciária e a de polícia técnico-científica. A polícia judiciária, ali na atuação direta, de apurar infrações penais, exceto as militares, realizar investigações. Já a polícia técnico-científica está mais no apoio. Então, ocorreu lá um homicídio, um crime. O delegado precisa saber qual o calibre, se a pessoa recebeu algum golpe de faca, alguma coisa, ele não sabe muito bem disso daí. Então, ele chama o perito analisar aquela situação e dar ali o parecer. Não, aconteceu isso, o calibre da munição é esse, então vai dar o apoio aí para essa atividade da Polícia Judiciária. Cuidado que já foi pergunta de prova trocando isso. Então, dentro da Polícia Civil, eu tenho duas funções. Polícia Judiciária é o delegado, escrivão e o agente. Já a Polícia Técnico-Científica são os peritos. Beleza. E quais são os símbolos da Polícia Civil? Professor, e esse carro aí, HB20, o que significa ele? É para você lembrar quais são os símbolos da Polícia Civil. HB20, você vai lembrar de HB2. O zero não vale nada, né? E aí, como é que eu utilizo isso, professor? Os símbolos da Polícia Civil são hino, bandeira e brasão. Um bizu do Suarinho, carimba que é top. Primeiro bizu do Suarinho aí, já chega com HB20, logo de cara teremos mais, mas você já sabe, bizu do Suarinho, você já conhece, carimba que é top. Então são símbolos da Polícia Civil, hino, bandeira e brasão. Lembra de HB20. Sabe por quê? Porque tem os símbolos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 13 da Constituição Federal. E lá é falado os selos nacionais, as armas, olha o perigo de chegar na hora da prova e dizer assim, são símbolos da Polícia Civil, hino, armas e bandeira. Ora, a pessoa pensa, polícia, arma, tá certo, tá errado. A arma não é um símbolo, não foi classificado na lei como um símbolo da Polícia Civil. Os símbolos da Polícia Civil é o hino, a bandeira e o brasão da Polícia Civil, beleza? Cuidado com isso daqui. Aí você lembra do bizu HB20. Beleza. Vamos conhecer agora a Polícia Civil como um todo, que ela fundamenta-se na hierarquia e disciplina. E você, opa, professor, hierarquia e disciplina não é o militar? Não é o militar que tem hierarquia e disciplina? Sim, mas aqui também tem. Não é igual a do militar de jeito nenhum, é bem menos. Dentro de uma delegacia tem hierarquia? Tem. O delegado ali, ele é superior do agente do escrivão. Mas, basicamente isso. O restante, não existe muito aquela hierarquia rígida como tem no militarismo, beleza? Mas tem também aqui, hierarquia e disciplina.
E quais são os princípios básicos da Polícia Civil? Quais são os princípios que você vai chegar lá, você como policial civil, e vai ter que respeitar? Respeitar a dignidade da pessoa humana, lógico, garantindo a integridade física e moral na forma estabelecida na Constituição Federal e Estadual. Cuidado com o item 2. Exercício da função policial com probidade, discrição, moderação e respeito. Olha a pegadinha. Não é descrição. Descrição é descrever. Eu pegar aqui o vídeo e colocar aí no título dele, ou alguma coisa, estou descrevendo o que vai ter nessa aula, é a descrição do vídeo. A discrição é o policial ser discreto. Ele não pode estar saindo por aí nas redes sociais, em alguns locais, mostrando assim a qualidade dele, de eu sou um policial. Não, ele tem que ser mais discreto. Porque a polícia militar, ela é responsável pelo policiamento ostensivo. Ela é feita para aparecer mesmo. Aparecer que eu falo, não, tá se aparecendo, como é falado no popular, né? Não. Aparecer que eu digo é o ostensivo. Ela é feita, por isso que a farda dela é toda bonitona, a viatura. Já a Polícia Civil, ela já é feita realmente, a função dela é ficar um pouquinho mais retraída, não é muito no ostensivo. Por isso que a farda ali é um pretozinho, tranquilo, a viatura também. Já a Polícia Militar, ela tem que mostrar, vamos dizer assim, o poderio dela, né? Então ela mostra isso através de quê? Autoridade, das viaturas, do fardamento, da equipe ali chegando naquela operação, do policiamento ostensivo, diferente da Polícia Civil, que atua nessa questão da discrição, tem que ser o mais discreto possível, porque ele vai ter que investigar. Então, o policial civil que é conhecido por Deus e o mundo, se ele chega na favela, olha um policial, o que vai acontecer com ele? Não precisa mais nem dizer. Então, como ele vai investigar em muitos locais, e às vezes o cara vai entrar numa sala de aula fingindo que é aluno, o cara vai entrar no restaurante fingindo que é um garçom, e ali ele vai ter que estar o mais discreto possível, para ninguém conhecer que ele é um policial, beleza? Exercer as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares, aqui sem nenhum problema, porque a própria Constituição diz isso, né? Exercer a função de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Execução de perícias criminais, técnicos científicos, realizada pelo Departamento de Polícia Científica. E orientação e fiscalização dos serviços cartorários e estatísticos. Aqui é o escrivão, esse item 5 aí foi destinado para os escrivães aí. Professor, serviços cartorários é porque dentro da delegacia eu tenho uma espécie, entre aspas, de cartório. Porque tem toda a documentação que tem que ser feita, né? Um boletim de ocorrência, aí tem que fazer isso, um auto de uma prisão em flagrante, um TCO, e aí funciona como uma espécie de cartório dentro da delegacia. E quem vai ficar responsável por isso, por esse serviço cartorário, né, serviço estatístico, é o escrivão de polícia, tranquilo? Dando continuidade, aqui no artigo 4º, ele falou as funções da Polícia Civil como um todo, que é da Polícia Civil. Já no artigo 10 e no artigo 11, ele detalha o que é que cada uma vai fazer. E cuidado que já caiu em prova trocando isso daí. Então, a Polícia Judiciária, quem é Polícia Judiciária? Delegado, agente e escrivão. Competência deles, apurar infrações penais, exceto as militares, o serviço cartorário de estatística policial e criminal e exercício de funções de Polícia Judiciária, ressalvada a competência da União, ressalvado o que é da Polícia Federal. Já a Polícia Técnico-Científica, que é composta por auxiliares. Então, a Polícia Judiciária é a autoridade policial, que é o delegado, e seus agentes. E já a Polícia Técnico-Científica são os auxiliares das autoridades policiais civis. Apoiamento técnico e científico e realização de perícias. Pronto. Então, a Polícia Técnico-Científica, o perito médico, o perito odonto e o perito criminal ficam responsáveis por isso. Apoiamento técnico-científico e realização de perícias. Beleza. Já a Polícia Judiciária tem essas três funções. Cuidado que na hora da prova eles gostam de misturar isso daí, mas aqui é bem lógico para você compreender. Agora vamos trabalhar um pouquinho sobre a direção, a chefia da Polícia Civil. Mas antes disso, eu preciso que você compreenda o seguinte. Na Polícia Militar, até um pouco mais fácil você compreender, porque muda de nome. O cara é coronel, se ele é o chefão, ele vira comandante geral. Aqui na Polícia Civil, ele continua com o mesmo nome, só recebe um a mais. Como assim? O cara é delegado, se ele for o chefão da Polícia Civil, ele é chamado de delegado geral. Mas por isso eu quero que você compreenda por conta do seguinte. A pessoa faz o concurso para delegado. Então, no estado do Piauí,
eu tenho aí vários delegados de polícia. Esses aqui são concursados, fizeram o concurso, têm estabilidade, beleza. O governador, ele vai escolher um deles, escolheu esse aqui, para ser o delegado geral, que vai ser o chefão da Polícia Civil. Essa nomeação aqui não é em caráter efetivo, por isso que eu disse, cuidado para não confundir isso daí. A pessoa faz o concurso para delegado. O concurso para delegado é em caráter efetivo. Aqui eles fizeram, eles têm estabilidade e pronto, acabou. Só que o governador ele pode escolher um deles ali, os delegados de algum deles ali, e escolher para ser delegado geral, o chefão, como se fosse o comandante geral da Polícia Militar. E essa nomeação aqui, ela é em comissão. Por quê? Porque o governador pode tirar e colocar na hora que ele quiser. Mas a pessoa não deixa de ser delegado. Ela deixa de ser o chefão, o comandante ali, né? O topo. Ela volta para a função dela de delegado. Então, vamos supor, o cara é delegado em Parnaíba, aqui na delegacia, beleza? Ele é chamado para ser delegado geral. Então, ele vai trabalhar agora em Teresina como chefão da Polícia Civil. Se o, não gostei dele, não. Aí o governador vai, exonera, o cara volta para Parnaíba, ele tem a estabilidade dele, ele é um servidor efetivo, e o governador vai chamar outra pessoa, chamar outro delegado para ocupar aquela função. Ah, não gostei não. Troca, então o cara passa os 4 anos do mandato, 8 anos, enfim. Mas o que eu quero que você entenda é isso, que o delegado fez o concurso, agora delegado geral não é concurso, é o governador que escolhe, e é livre. Ele é livre a nomeação e é livre a exoneração. É importante você compreender isso, porque senão você confunde quando eu for explicar o parágrafo 1º aí do artigo 3º. Mas o artigo 3º determina que a Polícia Civil vai ser dirigida por um delegado de polícia de carreira, que é uma instituição permanente do Poder Executivo, cuidado, e auxiliar da função jurisdicional do Estado. Por que você tem que tomar cuidado? Deixa eu procurar aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Está aqui artigo 12, parágrafo único. O cargo de delegado de polícia constitui uma das carreiras jurídicas do Poder Executivo. Então, o que pode acontecer? A prova chegar e falar que a Polícia Civil é uma instituição permanente do Poder Judiciário. Não. A função de delegado é uma carreira jurídica? É. Quando a gente fala jurídica, a gente lembra de Poder Judiciário, né? Juiz, promotor, Ministério Público e tal. Mas aqui não, ela é uma carreira jurídica, é mais do Poder Executivo. O chefe é o governador, no topo ali da hierarquia, né? Então, cuidado com isso. E a Polícia Civil vai auxiliar a função jurisdicional do Estado. É como se fosse auxiliar do Poder Judiciário, auxiliar do juiz. O juiz vai determinar um mandado de busca, apreensão, um mandado de prisão, ele manda ali para a Polícia Civil realizar aquele mandado. O chefe, como eu falei para vocês, da Polícia Civil, é chamado de delegado geral. Ele é subordinado ao secretário da Segurança Pública, nomeado aqui, ó, em comissão pelo governador do estado, dentre os delegados de carreira. No concurso da Polícia Militar do Piauí, sempre teve uma confusão quanto ao nome do secretário. Por conta que na lei tinha um nome, na prática é outro. Aqui, novamente, vai analisar o que está na lei. O nome da lei é secretário de Segurança Pública. Pronto. O que determina é a lei. Eu não posso mudar uma lei. Ah, não, mudou, eu vou lá e risco a lei. Não, eu sou outra lei, por algum acaso, porque só outra lei pode mudar uma lei. Então, não posso fazer isso. Então, vale o que está na lei. Às vezes até mesmo está errado, está inconstitucional, mas está na lei, é cobrado em prova, beleza? Então, cuidado com isso daí. Então, o secretário de Segurança Pública, que o delegado-geral está subordinado, e ele vai ser nomeado pelo governador. Então, nós temos a seguinte situação. Como é que funciona a questão do delegado-geral? O delegado-geral, ele vai ser escolhido dentre os delegados, tem que ser delegado, não pode ser agente, não pode ser escrivão, não pode ser perito. Então, eu tenho os delegados da Polícia Civil, eu pego um lá para ser o chefão. Ele vai estar subordinado ao secretário de Segurança Pública. E, logicamente, também vai estar subordinado, porque isso é a Constituição que determina, vai estar subordinado também ao governador. Então, é como se fosse essa a hierarquia. Governador, secretário de Segurança Pública, delegado-geral e assim por diante. Beleza? Então, cuidado, não é vinculado. Às vezes a prova pode trocar por vincular. Está vinculado ao secretário. Não, está subordinado. A palavra que a lei estabeleceu foi que o delegado-geral
está subordinado ao secretário de Segurança Pública e é nomeado em comissão pelo governador. A função de delegado titular, logicamente, ela só pode ser exercida por delegado de carreira, titular de alguma delegacia, alguma situação aí. Mas tem algumas funções que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem funções que só podem ser ocupadas por delegados. Então, a lei fala assim, só pode ser ocupado privativamente por delegado. Então, é só o delegado que pode. Já tem outras que eu vou dar preferência. Mas um agente de polícia pode ocupar, um escrivão pode ocupar. Então, muito cuidado, teve várias questões no CEP cobrando isso daí. Então, quais são aquelas funções que são privativas? Somente um delegado pode ocupar. Diretor do subsistema, peraí, passou. Diretor do subsistema de inteligência. Diretor da unidade de polícia judiciária. E diretor da unidade de corredoria. Então, falou diretor privativo. Então, diretor do subsistema de inteligência, só o delegado pode ocupar. Quem que vai ser o diretor da unidade de polícia judiciária? Só um delegado. E quem que vai ser o diretor da unidade de corredoria? Só um delegado. Agora, coordenador de polícia judiciária, aí eu vou dar preferência. Tipo, olha, tá aqui, tem essa vaga. Vocês, delegados, algum quer? Não, ninguém quer não. Aí, pois então vou chamar um agente para ocupar, vou chamar um perito, vou chamar um escrivão, beleza? Então, cuidado com isso. E cuidado mais ainda, porque se ele falar diretor da unidade de polícia judiciária, ou se ele falar coordenador, que são bem parecidos, de polícia judiciária. O diretor é privativo delegado. Lembra? D de delegado, D de diretor, privativo. Já coordenador é preferencialmente. Eu vou dar preferência. Mas, se ninguém quiser, se não tiver ninguém para ocupar, eu chamo outros cargos aí, outras pessoas, beleza? Cuidado com isso. Lá no artigo 12, ele vai trazer as funções aí do delegado de polícia, que compete à direção da polícia judiciária, a ele ficando subordinados os escrivães e agentes de polícia. Aquela questão que eu falei da hierarquia e disciplina. Então, ao delegado, ficam aí subordinados os escrivães e os agentes de polícia. Aquele cargo de delegado é uma carreira jurídica do Poder Executivo do Estado, vai ser estudado em quadro próprio, e o concurso é mediante provas e títulos, com a participação da seccional da OAB. Cuidado, para você ser um delegado de polícia, você não precisa ser advogado, porque quem não é da área do direito aí, quando a pessoa termina o curso de direito, ela é chamada bacharel em direito. Mas aí ela não é advogada ainda, ela tem que passar na prova da OAB, quando ela passa na prova da OAB que ela é chamada de advogado. E às vezes as bancas fazem pegadinha com isso. Então, para você ser um delegado de polícia, basta que você seja bacharel em direito, não precisa ser advogado. O que está falando aqui é que a OAB vai participar. Como o cargo de delegado é uma das carreiras jurídicas do Poder Executivo, né? Então, um concurso para juiz, OAB participa, para promotor, OAB participa, e novamente um concurso para delegado, a OAB vai participar. E esse concurso para delegado é de provas e títulos. O concurso de vocês, provas. Já o concurso para delegado, provas e títulos. Então, vai ter a prova, depois vamos analisar. E aí, quem é que tem mestrado, quem tem doutorado, quem tem pós-graduação e vários outros títulos lá que são estabelecidos. Aí eu junto as duas provas e eu tenho o resultado final. Cuidado com isso daí. Já a polícia técnica científica, você vai perceber aqui a diferença que existe. Ela vai auxiliar a polícia judiciária, como eu falei, o delegado está precisando saber qual o calibre daquela munição, por exemplo, o perito vai lá analisar a abertura, alguma coisa do tipo, realiza perícia e demais providências probatórias, mas olha o detalhe, mas sem vínculo de subordinação hierárquica entre os seus integrantes. Eita, pegadinha de prova. Por quê? Porque aqui eu dividi com vocês, né? O que era polícia judiciária e o que é polícia técnico-científica. Na polícia judiciária tem hierarquia. Então, o que é polícia judiciária aí? Deixa eu colocar de vermelho aqui. Delegado, agente e escrivão. Tem hierarquia entre eles? Tem. O delegado está acima do agente e do escrivão. Pronto. Já a polícia técnico-científica, são 3 também. É o perito médico, o perito odonto e o perito criminal.
Existe hierarquia entre eles? Nananina, não. Sabe qual é a pegadinha de prova? Chegar e falar, por exemplo, que o perito médico seria o superior, que o perito odonto e o criminal estariam subordinados a ele, como é medicina. Não tem nada a ver. Aqui é cada um na sua área. O cara está na medicina, o cara está na odontologia, o cara está na física, biologia, então não tem essa não. Que estão todos, ó, sem vínculo hierárquico. Estão todos no mesmo patamar. Então, cuidado com esse detalhe aí, beleza? Quando ele fala que na polícia técnico-científica é sem vínculo de subordinação hierárquica em relação aos seus integrantes. O que existe é que o diretor da polícia técnico-científica ele vai ficar subordinado ao delegado-geral, lógico. O delegado-geral é o chefão da polícia civil, comanda tudo, né? Tanto a questão da polícia judiciária como as funções de polícia técnico-científica. Beleza, agora vamos aqui para, já que nós estamos falando, né, sobre essa questão técnico-científica, esse departamento aí de polícia técnico-científica, vamos lá para o artigo 76, que ele vai estabelecer isso daí. E ele vai falar o seguinte: o departamento de polícia técnico-científica subordina-se ao delegado-geral, da mesma forma que foi falado aqui no artigo 13, parágrafo único, e compreende os seguintes órgãos: Instituto Médico Legal, o IML, que vai ser dirigido, olha a palavra, preferencialmente por um perito médico-legista ou odonto-legista estável. O que é essa questão do estável é quem já tem a estabilidade, né? Quem já cumpriu os 3 anos aí do estágio probatório. Instituto de Criminalística, esse aqui quem fez o concurso da Polícia Militar do Piauí agora, lembra dele, né? Na parte do TCO tinha aí, falando sobre o Instituto de Criminalística. Então tá ele aí, ó. Vai ser dirigido preferencialmente por um perito criminal estável. E o Instituto de Identificação, também dirigido preferencialmente por um perito criminal estável. Qual é o cuidado que você tem que ter aqui? 3. Primeiro, tem que ter estabilidade. Ah, eu estou no estágio probatório, estou com 2 anos que eu estou trabalhando, estou com 1 ano. Não pode. Depois que adquirir a estabilidade, sim. Segundo cuidado, você tem que ter que o Instituto Médico Legal, IML, ele vai ser dirigido preferencialmente por um perito médico legista ou odonto legista. Não entrou o criminal aqui. Pode entrar o criminal? Pode, porque é preferencialmente. Mas se na prova, por exemplo, falar assim, o Instituto Médico Legal vai ser dirigido preferencialmente por um perito criminal. Não. Vou dar preferência por um perito médico legista ou perito odonto legista estável. Cuidado com a palavra preferencialmente, porque eles podem trocar por obrigatoriamente, exclusivamente. E o terceiro ponto é isso aqui, ó. Inexistindo interesse de perito médico legista, odonto legista ou perito criminal estáveis para dirigir, respectivamente, o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação, poderá ser nomeado qualquer perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Então, se eu vou dar preferência para o perito criminal estável. Ah, ele não quis, então eu chamo qualquer outro perito ali para assumir aquela função. Igual o Instituto Médico Legal. Eu vou dar preferência para um perito médico legista ou perito odonto legista estável. Ah, mas nenhum quer. Então aí eu vou chamar qualquer outro perito, não ache ruim, vou chamar qualquer outro perito aí do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Beleza? Cuidado com esse detalhe. Em relação ao delegado geral, quais são as competências? Que tem muitas, viu? Tem competência aí dos agentes, dos delegados, escrivães. Então, tem vários bizus aqui para você conseguir compreender isso daí. Mas sobre o delegado geral, que nós estamos trabalhando na aula de hoje, competência dele, exercer a superiores orientação, coordenação e supervisão da Polícia Civil, decidir os recursos interpostos contra indeferimento da abertura de inquérito policial, ouvir o corregedor, dirigir e controlar a atividade de Polícia Civil, planejar as atividades, executar diretrizes, propor ao secretário linhas de atuação nas conduções de atividades policiais, e são várias aqui as competências. Não vamos estar lendo todas, porque eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Isso aqui que você vai levar para a sua prova. Esse mapa mental. Então, o delegado geral é o chefe, né? Escolhido dentre os delegados estáveis e subordinado ao secretário da Segurança Pública. Beleza? Cuidado com esse detalhe aí. Porque, professor, estáveis, porque quando, ó, cuidado às vezes na hora da prova. Aqui ele falou assim: a Polícia Civil tem por chefe o delegado-geral subordinado ao secretário da Segurança Pública, nomeado em comissão pelo governador, dentro do delegado de carreira. Pronto. Não disse nada sobre a estabilidade. Se cair do jeito que está no parágrafo primeiro, certo, é texto de lei, meu patrão. Mas aí, o artigo 73, ele aprofunda um pouco mais e diz: delegado-geral, dirigente da Polícia Civil,
escolhido dentre delegados estáveis de carreira, subordinado ao secretário da Segurança Pública. Então, você tem que tomar cuidado aí com esses dois dispositivos. Porque o artigo 3º parágrafo, ele também não está errado, não. Simplesmente ele omitiu, né, uma informação. E você tem que tomar cuidado. Subordinado ao secretário de Segurança Pública é nomeado em comissão pelo governador. O que é essa questão de verbos típicos? São aqueles verbos que eu vou falar aqui para vocês e quando cair na prova, é 99% de chance de ser competência do delegado geral. Por que eu não digo 100%? Porque pode ser que o examinador esteja assistindo minha aula e só para sacanear, ele vai lá e diz, eu vou mudar aqui para não dar certo. Então, eu vou mudar uma coisinha. Mas é 99%. Por quê? Porque isso aqui é bizu do Suarinho também, viu? Deixando logo bem claro, carimba que é top. Porque se na hora da prova você está lá, visualizar, né, no caso, o verbo delegar, exercer, planejar, dispor, apresentar ou suspender, isso daí é típico do delegado geral, porque são muitas competências. Quem já teve a curiosidade de olhar, tem competência dos delegados em geral, dos agentes, dos escrivães, dos peritos, do Conselho Superior, da Corregedoria, do delegado geral. E aí é muito assim, você fazer a leitura ali para você conseguir diferenciar é muito difícil. Então, por isso que eu criei esse bizu aqui, para ficar mais fácil vocês compreenderem. Então, caiu na prova, delegar. Opa, é o verbo típico do delegado geral. Então, aqui deve ser competência dele. Exercer, planejar, dispor, apresentar. Quando vocês estiverem respondendo as questões, eu vou trazer várias questões em relação a isso daí, vocês vão perceber como pá, chega e já bate em cima. E aqui tem todas as competências dele. Essas outras aqui não são verbos típicos, né? Mas aqui está todas as competências do delegado geral. Vamos agora trabalhar com o Conselho Superior de Polícia Civil. É um órgão muito importante, que tem atribuições aí consultivas, opinativas, de assessoramento. Então, consultiva, estou em dúvida, eu vou consultar o conselho. E aí, o que eu faço? Peço uma opinião, ele é opinativo, né? Ele vai dizer, não, o meu parecer é esse. E é um órgão de assessoramento. Cuidado que existem membros natos e membros eleitos. O que é que significa esses membros natos e membros eleitos? Eu estou falando assim muito da Polícia Militar, porque esse concurso da Polícia Civil, ele saiu logo após o da Polícia Militar e muitos alunos, inclusive até mesmo quem passou, né, que é uma coisa que eu quero até parabenizar, vi muito isso, pessoas que estão aprovadas, estão na lista da Polícia Militar e continuaram estudando para a Polícia Civil, coisa que a gente não visualizava antes, né? Então, assim, uma mudança muito grande em relação ao estudo para concurso, e isso é muito importante. Estudar antes do edital, não se preocupar com essas notícias, que continue estudando, faça a sua parte, faça a sua base ali no estudo e pronto. No dia que o edital sair, você vai estar preparado e acabou, tem a sua estratégia e pronto. Então, achei muito bonito isso daí. E teve aqueles também que infelizmente não conseguiram êxito, que também já não baixaram a bola não, já engataram na Polícia Civil. Então, eu falo muito isso daí, justamente, tem pessoas que nem estudaram para a Polícia Militar, que estão querendo a Polícia Civil, estão começando do zero, enfim. Mas quem estudou para a Polícia Militar viu essa questão da comissão de promoção de praças, né? Que tinha lá os membros natos e os membros eleitos, que eram escolhidos aí. Aqui do mesmo jeito, o membro nato é aquele que já está no conselho. Então, o secretário de Segurança Pública, ele já é um membro nato do conselho. Delegado geral, corregedor geral, diretor da Academia de Polícia e os titulares de departamento diretamente subordinados ao secretário de Segurança Pública. Então, se amanhã nomearem o Suarinho como secretário de Segurança Pública, eu sou secretário de Segurança Pública e já sou também membro do Conselho Superior. Já sou um membro nato desse conselho. Não precisa ninguém me nomear, não precisa ninguém me designar, já está estabelecido na legislação. Já vocês, como policiais civis, no próximo ano, até mesmo nesse ano, dependendo da nomeação, vocês também podem fazer parte. Mas aí, no caso, vocês serão eleitos. Eu vou ter 4 representantes dos policiais civis, com respectivos suplentes, né? 4 eleitos, 4 suplentes, indicados pelas entidades sindicais com um mandato de 2 anos, admitida a recondução por mais 2 anos. Quem é que vai ser o presidente desse conselho? Muito cuidado com isso. O presidente é o secretário de Segurança Pública. Já teve questão lá no CEP, se eu não me engano, no concurso de 2008 para delegado, se eu não me engano, que diz que o presidente do Conselho Superior seria o governador. Olha a pegadinha. Muita gente até poderia pensar que sim, então o delegado geral, né, seria outra pegadinha.
Mas não, o governador nem participa do conselho. Então, o presidente do Conselho Superior é o secretário de Segurança Pública. E aí, o parágrafo único ele vai trazer uma regra para os conselheiro eleito. Se ele faltar sem justificativa a 3 sessões consecutivas, uma atrás da outra, né? 3, ou a 6 sessões intercaladas durante o ano, ele vai perder o mandato dele. Então, a pessoa foi eleita para o Conselho Superior, um escrivão, um agente, ali foi eleito, um perito, mas aí ele teve uma sessão hoje, ele faltou, teve outra amanhã, ele faltou, teve outra depois de amanhã ele faltou, 3 consecutivos ele faltou de forma injustificada, né? Porque se ele está doente, se ele está viajando, tudo bem. Mas se ele não apresentou justificativa para isso, para essa falta dele, perdeu o mandato. Ou, se ele faltou hoje, no próximo mês ele falta de novo, no próximo mês falta mais um dia, 2 dias, juntando 6 intercalados durante o ano, ele vai perder o mandato dele. Então, esse mapa mental, vamos ter vários mapas mentais aqui do Estatuto da Polícia Civil para facilitar aí o seu aprendizado. Então, o Conselho Superior, quais são as atribuições? Opinativas, consultivas e de assessoramento. Quem são os membros? Eu tenho membros natos, que é o delegado-geral, corregedor-geral, secretário de Segurança Pública, diretor da Academia de Polícia e os titulares do departamento também subordinado ao secretário de Segurança Pública. O que significa isso? Que o secretário de Segurança Pública é o presidente do Conselho. E eu tenho os membros eleitos. Quem são? 4 representantes aí dos policiais civis com os respectivos suplentes. Eles vão ser indicados por suas entidades sindicais, mandato de 2 anos admitido uma recondução, como se fosse uma reeleição. Ele vai perder quando o mandato dele? Se ele faltar sem justificativa no período de 1 ano, a 3 sessões consecutivas e 6 sessões intercaladas. Aí aqui eu tenho as competências do Conselho Superior. Escolher os membros da comissão de concurso, para provimento de cargos da Polícia Civil. Então, quando foi feita a escolha dos membros para fazer parte da comissão de concurso que está ocorrendo agora, foi feito aí essa reunião do Conselho Superior para escolher, deliberar sobre matrículas no curso de formação, zelar pela observância dos princípios e funções, decidir sobre os cumprimentos requisitos relativos ao estágio probatório, elaborar listas de promoção, referendar atos normativos, recomendar, como ele é um órgão opinativo, né? Então aqui, ó, recomendar a Corregedoria da Polícia Civil a instauração de processo disciplinar, propor medidas de aprimoramento técnico e assim por diante, né? Opinar, são palavras, opinar sobre projetos, ele não é opinativo. As reuniões serão disciplinadas em regulamento próprio, né? Não vai ser aqui nessa lei, vai ser um regulamento próprio que vai dizer como é que vai ser essas reuniões, expedida pelo presidente ou pelo próprio órgão, pelo próprio Conselho Superior, pela própria Polícia Civil. Muito cuidado com esse parágrafo 2º, por quê? As manifestações do Conselho Superior da Polícia Civil serão aprovadas por maioria simples de voto. Cuidado que ele pode trocar isso aqui e falar que é maioria absoluta. Não, não é maioria absoluta, é maioria simples de voto. Agora tem uma exceção, exceto na remoção de policial por interesse público, em que vai se exigir 2/3 dos votos dos seus membros. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Como assim, professor? Não estou conseguindo compreender. Não tem como a gente saber, assim, especificamente quantas pessoas tem no conselho, porque ele fala aqui, ó, delegado aqui, 1, 2, 3, 4. Só que ele fala titulares de departamento também subordinado à Secretaria de Segurança Pública. Então, a lei não disse se seriam 10, 20, 30, mas vamos botar que é 10, então fica 14 aqui, mas só a título de exemplo. Vou colocar aqui, depois não dizer que eu estou falando que é 10, não. E eu tenho 4 eleitos, então no total eu tenho 18. 18, se fosse maioria absoluta, eu ia dividir 18 por 2, ia dar 9, a maioria absoluta seria 10. Mas eu preciso disso? Não, basta a maioria simples. Como assim maioria simples? Se tiver 5 membros ali, só foram 5 para a reunião. Então 3-2 resolve. Maioria simples, a maioria dos que estão presentes, e não a maioria total, como é a maioria absoluta. Mas aí na questão de remoção do servidor público por interesse público, uma situação bem complicadinha, aí eu preciso de 2/3. Como é que vai ficar isso daqui? Vai dar 2 vezes 8, 16, vai 1, 36 por 3, aqui vai dar 12, né? Pronto. Ainda bem que aqui foi no chute, viu? Nós deu um númerozinho certinho para dividir aqui. Então, aqui no meu exemplo são 18, né? Não estou dizendo também que é isso, é só um exemplo.
Mas no caso de remoção de servidor público, o quórum é 2/3. Então, eu tenho que ter pelo menos 12 votos, nesse meu exemplo, para a pessoa poder ser removida aí no interesse da administração, beleza? Então, cuidado com isso. A regra é que é a maioria simples, mas tem a exceção da remoção do policial por interesse público, que vai se exigir 2/3 dos votos dos membros. E como regra também, as sessões serão públicas, não é reservado. Geralmente, quando tem um conselho, as reuniões são reservadas. Aqui não, sessões serão públicas, salvo quanto à razão de deliberação prevista no inciso 2º. O que é que determina o inciso 2º? É questão de investigação social. Então, deliberar sobre as matrículas no curso de formação da Academia de Polícia com base no resultado da investigação sobre a vida dos candidatos. Então, chegou lá o resultado da investigação social e eles vão deliberar. Será que esse aqui vai passar? Vai para a Academia de Polícia? Não, não vai. Esse aqui vai. Esse aqui não, não vai. Como isso aí é muito íntimo nessa parte da investigação social, então essa sessão vai ser reservada. As outras serão públicas. Beleza, vamos resolver aqui algumas questões para finalizar a nossa aula. Instituto de Pegadinha Suarinho, cuidado com ele. IPS, é mais perigoso que a banca CESP, mais perigoso que a banca no CEP. Então, cuidado de uma palavrinha muda aí o sentido. E aí diz o seguinte: a Polícia Civil fundamenta-se na hierarquia e disciplina nos seguintes princípios e atividades. Exercício da função policial com probidade, descrição, moderação e respeito. Opa, errado. Não é descrição, é discrição. Eu falei na hora da explicação e está aqui a pegadinha. 2. Execução de perícias criminais técnico-científicas? Sim. Apuração de infrações penais, exceto as militares? Sim. Então, gabarito 2 e 3 estão corretos. Outra questão. Sobre a composição da Polícia Civil, julgue os itens e assinale a alternativa correta. A Polícia Civil compõe-se de Polícia Judiciária e Polícia Técnico-Científica. Beleza. Polícia Civil divide ali em funções, né, de Polícia Judiciária e Polícia Técnico-Científica. A Polícia Técnico-Científica compete o apoiamento técnico-científico, ok? E os serviços cartorários de estatística policial e criminal. Opa, não. Serviço cartorário, ele é normalmente exercido pelo escrivão. E o escrivão é polícia judiciária. Então, não é função da polícia técnico-científica esse serviço cartorário, não. Ela vai prestar o apoio e realizar a perícia, essa é a função dela. Essa questão cartorária de estatística policial, criminal, já é da polícia judiciária. Então, está errado aí. O item 3. O delegado de polícia, o agente de polícia e perito criminal são cargos da polícia judiciária? Errado. O perito criminal é da técnico-científica. Então, só o item 1 está correto, gabarito, item A. E a última questão caiu no concurso 2014, no CEP Delegado de Polícia, que é a questão da própria no CEP. Essas duas aqui foi eu que criei e vou criar várias, porque tem poucas questões que a gente está trabalhando aqui no curso. Mas essa daqui é da própria no CEP. Assinale de acordo com o previsto no Estatuto da Polícia Civil a alternativa correta sobre o Conselho Superior de Polícia Civil. Entre os membros eleitos estão 2 titulares de departamentos diretamente subordinados ao secretário de Segurança Pública. Opa, peraí. Esses titulares de departamento diretamente subordinados, eles são membros natos e não membros eleitos. B. Cabe ao Conselho Superior, entre outras atribuições, decidir sobre o cumprimento dos requisitos relativos ao estágio probatório. Será? Qual a competência dele? Consultiva, opinativa. Então, ele vai opinar aí, né? Decidir se a pessoa vai passar no estágio probatório ou não. Pode ser. Mas vamos analisar o restante. C. A presidência do conselho compete ao governador? Não. Como eu disse, ele nem participa. A presidência do conselho é do secretário de Segurança Pública. D. As manifestações do Conselho Superior da Polícia Civil serão sempre aprovadas por maioria simples. Opa, o que matou o item foi o sempre. Porque a regra é sim, maioria simples, mas tem exceção no caso de remoção, que é 2/3. Então está errado aqui por conta do sempre. E o item é: a composição do conselho coincide integralmente com a composição da comissão do concurso para o provimento de cargo da Polícia Civil. Não, tem nada a ver. Geralmente a comissão são 5 pessoas, 3 pessoas. O conselho tem mais de 10 pessoas envolvidas aí. Então, não tem, e não existe essa obrigatoriedade. A comissão do concurso é uma coisa, o conselho superior é outra, né? A questão viajou completamente. Então, o gabarito é o item B, onde ele fala e decidir sobre o cumprimento. Está aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Item 4.
compete ao Conselho Superior decidir sobre o cumprimento dos requisitos relativos ao estágio probatório dos servidores policiais civis. Mas, como eu disse para vocês, eu não quero que você decore essas competências, quero que você entenda. Como eu disse, ele não é um órgão opinativo, então ele vai dar a opinião dele sobre a pessoa passar ou não no estágio probatório. Por isso que é a atribuição dele decidir sobre o cumprimento dos requisitos relativos ao estágio probatório dos servidores policiais civis. Com isso, a gente termina a nossa primeira aula aí sobre o Estatuto da Polícia Civil. Muitas informações, né? Mas tem muitas outras ainda, questão de atribuições, tem a parte aí de promoção do policial, a parte do regime disciplinar, então tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Agradeço você aí pela participação, finalizo com essa frase: a cada dia proveitoso de estudos, a realização do seu sonho fica mais próxima. Vamos junto, que vai dar tudo certo, beleza? Grande abraço.